Eu fico feliz porque tenho a sua companhia, a sua presença para apresentar as notícias da Igreja no Brasil. Bem-vinda, bem-vindo ao programa Igreja em Saída. Espero que você e sua família estejam bem. Nesta semana você acompanha aqui uma série de reportagens sobre as consequências da mineração no Brasil e os desafios da Igreja em defesa das comunidades que sofrem por causa da exploração do minério. Na reportagem de hoje, vamos seguir na comunidade de Santa Quitéria, no semiárido cearense, onde povos indígenas também se sentem ameaçados pelo possível início da extração de urânio. As consequências de trabalhar em contato direto com o urânio já são sentidas na família da Patrícia. O pai e o tio trabalharam nos anos 2000 na escavação das galerias para os estudos específicos sobre o material da região. O seu Antônio Gomes brasileiro, aos 72 anos de idade, teve um câncer no intestino grosso. Fazia periodicamente exames de imagens e tudo, mas não tinha índice de transtorno alimentar de estômago. Foi aí que a gente foi surpreendido por um diagnóstico terrível, que foi de um câncer no seco, que é a região que fica no final do nosso intestino grosso, e já estava com bastante metástases. A mãe da Patrícia, na mesma época do pai, trabalhou lavando os uniformes dos operários da mina. Ela tinha contato direto com o material carregado de urânio e teve o mesmo problema que o esposo. E isso ela tinha contato diretamente com a lama. A lama, roupa suja, poeira, principalmente, para fazer todo aquele trabalho de lavagem e tal. Tinha esse contato, entende? E ela também passou por um problema gástrico. Além da produção e da comercialização de produtos da agricultura familiar, territórios tradicionais como indígenas e quilombolas também serão afetados. São 38 aldeias de 4 etnias diferentes em processo de demarcação de terras que serão afetados com a mineração do urânio. O que está em jogo é a espiritualidade, a cultura e a vida dos povos originários. Quando ouviu a palavra mineração, né, a gente não sabia tanto o significado, né, mas aí a gente buscou, né, e a gente conseguiu também uns parceiros e a gente foi vendo o significado, né, que para nós é como seja um termo da morte. Que eles alegam, eu sei que eles alegam porque nós não temos terra demarcada. Mas isso não quer dizer que nós não somos indígenas. Nós somos indígenas desde o nascimento, né? A gente sabe que na legislação tem que ter a consulta prévia dentro dos territórios indígenas quando for ter um grande empreendimento. Aí no conhecimento da gente, a gente veio ter conhecimento agora há pouco tempo da mineradora e não foi feita essa consulta. Os povos Potiguara, Tabajara, Gavião e Tupi-Batapuia também se organizaram para conscientizar todos dos riscos desse material radioativo. Para a gente vê essa terra não como um trunfo de lucro, mas como uma fonte de vida mesmo. Nós não somos contra o progresso, né? Mas nós temos clareza, através da doutrina social da Igreja, de que não podemos colocar os interesses capitais acima da dignidade das pessoas humanas. A gente vai continuar aqui no programa com notícias sobre a dignidade humana e vamos para um destaque do site de notícias do Vaticano. O Papa Francisco respondeu numa carta manuscrita em espanhol a algumas perguntas feitas pelo padre jesuíta James Martin, engajado na pastoral com pessoas LGBT. Francisco disse que Deus é pai e não renega nenhum de seus filhos. E o estilo de Deus é proximidade, misericórdia e ternura. Ao longo deste caminho, vocês encontrarão Deus, afirmou Francisco. Quando perguntado sobre o que diria a um católico LGBT que foi rejeitado pela Igreja, o Papa disse
que gostaria que reconhecessem isso não como a rejeição da igreja, mas, ao invés, como rejeição por parte de pessoas na igreja. A igreja é uma mãe e reúne todos os seus filhos. A entrevista completa você pode ler no site vaticanews.va/PT de português. Assunto importantíssimo que a gente precisa conhecer e compreender. A igreja acolhe a todos, porque a salvação de Jesus, o sangue derramado, foi para todos. Terá início o processo de beatificação do fundador da Fraternidade Jesus Salvador, o padre Gilberto Maria Defina. A reportagem da TV Canção Nova mostra essa vida de santidade do padre e a expectativa dos salvistas. Uma vida de santidade, dedicação e muita oração. Assim é classificada a trajetória do servo de Deus, padre Gilberto Maria Defina. Ele é fundador da Fraternidade Jesus Salvador, obra presente em diversas cidades do Brasil e no exterior. Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, padre Gilberto faleceu em 2004 e deixou seu legado a quem conviveu com ele. Tive essa graça, de conviver com o fundador e, na verdade, aprender também com ele. O padre Gilberto, ele era um homem de muito silêncio. Não era um silêncio no sentido de ser uma pessoa fechada, mas é aquela pessoa que está em constante encontro com Deus. Servo de Deus, padre Gilberto viveu os últimos anos de sua vida nesta casa e fazia grande parte de suas orações nesta capela. E por sua vida de santidade, os salvistas pediram a abertura do seu processo de beatificação. Ele foi um dos principais divulgadores da renovação carismática. Depois, os grandes méritos que ele teve foi justamente o fato de ser fundador de uma fraternidade. Eu acredito que, sobretudo, esses foram os pontos mais fortes que levaram também a congregação a acolher este pedido de abertura do inquérito diocesano da beatificação, da causa da beatificação. Vamos agora com notícias lá do sul do nosso país. Hoje, dia 10 de maio, a Igreja de Curitiba, no Paraná, celebra os 96 anos de elevação como arquidiocese. Segundo o arcebispo metropolitano, Dom José Peruso, uma data importante para comemorar as conquistas do passado e pensar no futuro. E então, ao celebrar 96 anos, não é apenas mencionar o passado, é reconhecer quantas riquezas generativas se multiplicaram a partir daqui e que, ao olhar para o futuro, não esqueçamos que se houve fecundidade no passado que se construiu, é preciso olhar com esperança e com responsabilidade para que não paremos onde chegamos, mas que a experiência que temos multiplique outros anseios sadios para o futuro. Então é preciso que retomemos o que já feito, que salvaguardemos o que é experiência nobre, mas aquilo que foi experiência pobre que nos ajude a reinterpretar com misericórdia por um lado, mas ao mesmo com intrepidez para não cair novamente. Obrigado à TV Evangelizar por essa entrevista com Dom Peruso. Que Deus abençoe a parcela do povo de Deus da Arquidiocese de Curitiba. E a TV Evangelizar também nos conta que a Catedral de Maringá, também no Paraná, está em festa. Nessa semana, o templo religioso completou o Jubileu de Ouro, 50 anos de missão. Um dia festivo e de ação de graças para a comunidade católica de Maringá. Neste mês de maio, a Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória completa 50 anos e a comemoração reuniu centenas de fiéis. 50 anos que comemoramos esse templo maravilhoso, essa catedral tão importante, tão magnífica realmente. E atrás dessa festa de hoje,
queremos lembrar tantas pessoas, bispos, padres, diáconos, lideranças, famílias, dizimistas, tantas pessoas que ajudaram a construir não só o templo, mas a construir a história, a vida dessa paróquia. A celebração solene foi presidida pelo arcebispo da cidade, Dom Frei Severino Clasen. 50 anos de história, diversas gerações cultivaram, mantiveram, seguraram e continuam alimentando a fé desse querido povo. E por isso nós temos uma grande responsabilidade para que esta fé cresça cada vez mais. E isto faz surgir e brotar esperança. E um povo, quando tem esperança, é um povo que tem cabeça erguida. É um povo que procura o bem. E o bem está em Deus, porque leva a transcendência. Autoridades religiosas de dioceses da região e até de outras cidades prestigiaram a missa. Na catedral eu recebi a ordenação diaconal e a episcopal aqui. E é sempre voltar às raízes, né? É sempre uma alegria voltar para casa. Homenagens foram concedidas a lideranças da catedral. Autoridades religiosas que serviram ou servem na diocese também foram homenageadas. Ao final da celebração, o momento mais esperado. Os 7 sinos da catedral, doados por famílias da cidade, e 2 que já integravam a antiga igreja matriz, soaram pela primeira vez, emocionando os fiéis. Mexe com o sentimento da gente, a suavidade do sino, faz com que a gente entre na sintonia dos anjos junto de Deus. Fui batizada na igreja antiga, né? Da de madeira, então para mim é muito emocionante participar hoje desses 50 anos. Uma abençoada terça-feira para você. Amanhã a gente volta com outras notícias da igreja no Brasil. Com a direção de Felipe Marques, encerra a edição de hoje. Um beijo, tchau.